hoje, a partir do capítulo 5 do livro de Gênesis. Eu queria Deixa eu só botar aqui o relógio para não me atrapalhar. Porque senão minha esposa já avisou o Aurélio. Deu um recado para ele, não é? Lá também na igreja nós temos um planejamento. Começar o culto 9h30, acabar 15 para as 11, para a escola dominical, aí até meio-dia a escola dominical, até o almoço, todo domingo a igreja almoça junto. Quando ela disse, esse é um planejamento extraordinário, não funciona, porque ele sempre termina 11h15 a pregação. Então, assim, nós vamos, pelo menos a gente janta hoje, não sei se a gente almoça. Capítulo 5 de Gênesis, irmão, por favor. Especificamente a partir do verso 28. Gênesis 5, a partir do verso 28. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará de nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos. Nesta terra o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a 100 anos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te damos graças por tua palavra, pelo privilégio que temos, ó Deus, de ouvi-la mais uma vez. Deus, graças te damos, porque não andamos como cegos no mundo, tateando ao meio-dia, sem saber para onde ir. O Senhor nos deu a tua palavra, ela é luz. Ó Deus, ela é um fio que nos guia no meio do labirinto. Ela é mestra. Ó Senhor, ela é uma lente que nos faz enxergar. Sem ela, ó Deus, nós não conseguimos compreender, entender, viver nesse mundo. Bendito seja o teu nome, a tua palavra, por Cristo Jesus. Ilumina toda a tua palavra, nos concedendo o entendimento. E pelo teu Espírito, que abre o nosso entendimento, nos fazendo compreender a tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Quando nós vamos expor um texto da Sagrada Escritura, algumas questões são levantadas, né? Como é que nós podemos pregar uma genealogia? Para que serve uma genealogia? Você está expondo a Bíblia, né, verso a verso, como o caso, por exemplo, quando expõe o livro de Gênesis, a gente teve que trabalhar com várias genealogias no livro de Gênesis. Como é que ele expõe o livro? Qual a intenção de uma genealogia? Para que serve uma genealogia? Né? São muitas informações, muitos motivos. Então, os principais, né, primeiramente, é mostrar que aqueles personagens eles são históricos. Nós não estamos tratando aqui, não estamos tratando aqui de história, de mito, né, de uma invenção, história da carochinha. São personagens que viveram e existiram na história, no tempo e no espaço. Primeiro ponto importante, né? Isso aqui não é uma invenção de homem, nós estamos tratando de indivíduos que foram historicamente reais. Primeiro ponto. Segundo, a genealogia ela é usada dependendo do contexto para fins determinados. Por exemplo, no caso da genealogia que nós temos no capítulo 4 e capítulo 5 de Gênesis, nós temos essa genealogia para nos ensinar aquilo que foi ordenado no capítulo 3, verso 15, que Deus colocaria inimizade entre
a linhagem da serpente e a linhagem da mulher. Então, nasceriam duas linhagens a partir dali. No capítulo 4, então, veja, Caim e Abel são filhos de Adão e Eva. Mas a genealogia de Caim é separada da genealogia de Adão. Perceba que no verso 17 do capítulo 4, começa a genealogia de Caim. E no capítulo 5, verso 1, a genealogia de Adão. O que é interessante é que na genealogia de Adão, Caim não entra nessa genealogia. Entenda que não é simplesmente uma genealogia de sangue, que parece que tem outra finalidade. Porque Caim é filho de Adão de sangue, ele é filho de Adão, ele gerou filhos, mas a sua história é contada à parte. A história de Adão e seus outros filhos, ela é contada à parte, separada dele. Então, me parece que a intenção aqui, clara, é que no momento em que a bifurcação estabelecida por conta do pecado, e que há separação entre os dois, então o texto imediatamente propõe a divisão, isto é, Caim e Adão. Nós vimos ontem a manifestação da fé. Adão creu na promessa, ele foi coberto pelo sacrifício do cordeiro. Então, de modo inequívoco, Adão foi redimido pelo Senhor, da razão pela qual a genealogia dele é separada de Caim. Separada de Caim. Adão aguardou na esperança do Redentor. Caim se apartou do Senhor. No versículo 16 do capítulo 4, por favor, diz assim, né? Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. Veja como é interessante. É uma geografia reconhecida no capítulo 1 e 2, que é o Éden, é citada no capítulo 4, mostrando que essas aqui não são histórias que foram juntadas vários mitos dos povos, como alguns acreditam, e foram juntados e editados. O editor, vamos dizer assim, ele é tão experiente que ele até usou a geografia conhecida, o Éden, porque Oriente do Éden, ele poderia ter falado, por exemplo, assim, ao Oriente da Pérsia. Aí nós estávamos mortos aqui. Peraí, Pérsia, lá na criação, por que ele está falando isso? Bem, se ele falasse também, você poderia imaginar que esse texto foi editado na época do Império Persa. Aí tudo bem. Então aí nós teremos um problema. Será que Gênesis, de fato, foi escrito nessa época? Mas ele fala do Éden, que a época, a geografia envolvida na época. Veja, ele está ao oriente do Éden. Eles conhecem muito bem essa estrutura. Lembrando que o Éden não é um jardim, o Éden é uma região. O jardim fica localizado no Éden. Então, a gente usa essa expressão, jardim do Éden, mas na realidade é jardim no Éden. Éden é uma região, certo? Então, provavelmente, o rio sai da Armênia, não é? E banha, que fica abaixo da Armênia, provavelmente ali os quatro rios saem e banham a região em que está posto ali a localização do rio Tigre e Eufrates, naquela região onde provavelmente era o rio, era o jardim do Éden, no Éden, certo? Então, essa região aqui é conhecida deles. Ele vai, diz, ele se aparta e vai para o oriente do Éden. Apartar-se do Senhor, afastar-se do Senhor, é impossível você pensar geograficamente, não é? Deus está em todo lugar, não é esse conceito. Ele se afasta, ele anda. Como é que eu vou me afastar do Senhor? Afastar do Senhor aqui tem um sentido de, ele deu as costas para Deus e foi viver o conceito que a serpente estabeleceu. Qual o conceito? Vocês são autônomos, vocês vão seguir a sua própria lei, vocês vão fazer a sua própria lei, vocês vão seguir a sua própria estrutura. Então ele estabelece uma sociedade com base nesses conceitos. E o que ele faz? O antropocentrismo é tão claro na visão deles, não é? Que o nome que ele dá à cidade é o nome dos filhos, diferentemente dos patriarcas. Ele dá nome da relação deles com Deus. Deus está aqui, essa é a casa de Deus, né? Enquanto que esse aqui é o nome do filho, vou chamar o nome do meu filho. Tudo isso em relação à estrutura de uma sociedade voltada para o próprio homem, não para Deus. Ora, eles se apartaram do Senhor e vão constituindo uma estrutura completamente humanista, voltada para os seus prazeres e os seus valores. O que vai acontecer?
imediatamente eles casam com duas mulheres. A ordem da criação é: deixe o homem, pai e mãe, una-se à sua mulher. Né? No Éden, Deus não criou um harém, Deus criou uma esposa e um homem, um marido e uma mulher. E era essa a estrutura. Essa ordem estabelecida, ela vai ser quebrada pelo pecado, e logo quando eles se apartam do Senhor, eles vão fomentar uma sociedade completamente desviada desse princípio. E as famílias começam a ser estabelecidas com valores opostos ao da criação. Na sequência, eles matam por qualquer motivo, diz o texto sagrado: ele pisou no meu pé, ele me feriu, matei um por isso, matei outro por aquilo. A vida não tem nenhum valor para eles. Eles são assassinos, eles matam por nenhuma... A violência impera. É a razão pela qual Deus vai, então, na sequência, enviar o dilúvio, porque o mundo viverá em violência. Completamente. Viverá em violência. Nessa sequência da narrativa bíblica, né, você tem, então, uma genealogia separada de outra, com um detalhe importante. Não há morte na genealogia de Caim. Já na genealogia de Adão, eles nascem, geram filhos e morrem. É interessante que a morte passa a ser uma realidade, que foi a consequência do pecado. Caim, a descendência dele, não morre, não é esse o ponto. Perceba que a morte tem dois aspectos: a realidade de voltar ao pó e a separação de Deus completa. Eles se apartam de Deus e vão viver segundo os seus parâmetros. Veja o que o Novo Testamento vai dizer: nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Veja, os vivos que andam estão mortos nos seus delitos e pecados. Caim e a sua descendência, eles vão andar segundo o seu pensamento. Eles vão andar distantes do Senhor, fazendo a sua própria vontade. Na sequência da narrativa do capítulo 4, por favor, no verso 25 em diante: tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Perceba que esse filho que Caim, que Adão e Eva vão gerar, eles também foram gerados com a ajuda do Senhor. Perceba que essa é uma linguagem interessante, né? Porque o pecado entrou e a morte é uma realidade dentro da estrutura da queda. Ter filhos é um grande milagre. Então, eles têm filhos com auxílio do Senhor. Né? Hoje a tecnologia é tão avançada que você já não... Você apenas previne ou você não previne filhos. Você não tem filhos com a ajuda do Senhor. Isto é, você não ora ao Senhor: Senhor, dá-nos filhos. Senhor, abre a minha madre. Senhor, mostra-me, concede-me a graça de ser mãe. Não. Perceba que Eva, cada filho que ela tem, a consciência dela é: com o auxílio do Senhor eu gerei um filho. Porque se não fosse a misericórdia dele, eu não seria mãe. Ela gera um filho com o auxílio do Senhor e o nome dele chama Sete. E o texto se importa com essa afirmação. Sete, porque foi dado um filho no lugar de Abel. Ele vai substituir Abel. Daí a razão pela qual, na genealogia do capítulo 5, Abel não entra na genealogia. Ele não teve filhos. Sete entra no lugar dele. Porque a explicação está exatamente no verso 25. Ele substitui Abel. Mas vem o filho de Sete, que chama Enos. Esse indivíduo, a partir dele, começa a invocar o nome do Senhor. A palavra Enos, em hebraico, significa fraqueza, fraco. Exatamente o oposto de Caim, que por sua própria força, seu próprio entendimento, se aparta de Deus e vai estruturar uma sociedade com seus próprios preceitos. Enos, e a sociedade estabelecida aqui, é de alguém que depende de Deus.
Daí ele passa a invocar o Senhor. Ele não tem força em si mesmo. Isto é, eles passam, veja a associação. Por que Enos passaram a invocar o nome do Senhor? Porque ele era fraco. Ele não tinha força nele mesmo. Ele dependia do Senhor. Então ele agora entende, a força vem do Senhor. Ele passa a invocar o nome do Senhor, pedindo ao Senhor respostas para que ele pudesse cumprir aquilo que foi ordenado a ele. Aí entra o capítulo 5, com a genealogia de Adão. Adão, então, gera filhos e filhas, juntamente com Eva. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Capítulo 5, verso 1. O homem e mulher os criou e os abençoou. E lhe chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Aqui Adão, tá certo? Não significa o nome dele, é o nome da humanidade, a raça humana. Homem e mulher chamaram-se, nesse sentido, raça humana. Porque Adão em hebraico pode significar tanto o nome do primeiro pai como a raça humana. E o texto claramente revela isso, qual a diferença de um para o outro. Na sequência ainda, no verso 3, aí ele vai falar do indivíduo. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho. A sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos de vida de Adão foram 930 anos e morreu. Veja, nasceu, gerou filhos e morreu. Nasceu, gerou filhos e morreu. A primeira genealogia, ela serve para nos ensinar a bifurcação, a primeira separação. A segunda genealogia, para mostrar a segunda parte dessa bifurcação de Gênesis 3,15, da serpente e da mulher. Agora, no capítulo 5, você tem uma estrutura que se repete do início ao fim praticamente. Nasce, gera filhos, vive e morre. Nasce, gera filhos, vive e morre. Todos eles vão passar por essa estrutura. Porque ninguém pode fugir dessa realidade. Aqueles que são da genealogia, que seguem a linhagem da mulher, da serpente, ou melhor, do descendente da mulher, esses são aqueles que não vão escapar da morte nessa vida, mas não viverão como vivem aqueles que se apartaram de Deus e morreram por se separar de Deus, como a descendência de Caim. Não viverão na iniquidade, eles não viverão dentro da estrutura caída. Perceba que exatamente isso o Senhor vai dizer no dia do julgamento lá em Mateus 7, quando falarem, Senhor, no teu nome nós fizemos isso, expulsamos demônios, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Vocês vivem na iniquidade, vocês praticam a iniquidade, eu não sei quem são vocês. Essa é a descendência daqueles que vivem segundo o seu próprio padrão de ensinamento, de verdade, certo? E são autônomos, não se submetem à palavra de Deus. Acontece que agora, na estrutura do capítulo 5, aqueles que se submetem à palavra de Deus vão morrer. Não tem como escapar disso. Eles vão nascer, vão gerar filhos e vão morrer. Mas qual é a esperança desse povo? É o que está posto no verso 24 do capítulo 5. Veja, então, um outro aprendizado sobre genealogia. Genealogia, ela dá várias informações que são repetitivas, né? Muda o personagem, mas a estrutura é a mesma. Por exemplo, nasce, gera filho, morre. Nasce, gera filho, estrutura é a mesma. Um dado momento, o narrador vai e muda aquela ordem. Ele chama a atenção do leitor. Veja, verso 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Veja, até então, a morte era o final da história. Agora, ele já não era, Deus o tomou para si. Isso é tão importante que o autor do Novo Testamento, um dos autores do Novo Testamento, vai citar a narrativa de Gênesis 5, extraindo desse texto aqui do capítulo 5, a informação de que Enoque foi trasladado, foi levado ao Senhor, não provou da morte, e foi levado ao Senhor. Perceba que nessa genealogia, a morte não é o fim da história. Para esses aqui, a morte não termina a história deles. Ele está dizendo que haverá uma vida após a morte e que eles viverão com o Senhor. Aqueles que andam com o Senhor viverão com o Senhor. Interessante que essa palavra andou Enoque com Deus.
Isso é uma expressão fantástica, né? Ela toma a Escritura Sagrada como informação central. Logo na sequência, no capítulo 5, capítulo 6, vai dizer que Noé andou com Deus. Por exemplo, o Novo Testamento diz exatamente isso no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, quando Jesus Cristo está escolhendo os apóstolos, ele diz: escolheu aquele que ele quis para andar com ele. Eles andavam com o Senhor. Quando Pedro, não é, negou a Cristo, disseram: esse é um deles, ele andava com Jesus, ele fala como Jesus, ele fala como ele. Não conheço. Depois da conversão de Pedro, entenda, depois que ele foi restaurado desse pecado, o Espírito Santo veio sobre a igreja, e Pedro então vai pregar o evangelho com intrepidez e ousadia. Ele é preso e levado ao Sinédrio, e lá perguntam a ele essas questões, e ele fala de maneira extraordinária sobre essas coisas. E aí eles dizem, o texto, Lucas descreve isso com muita propriedade, dizendo: e eles então ficaram impressionados, dizendo: não é esse aquele pescador incauto, indouto? Como ele fala coisas dessa natureza? Aí Lucas descreve: eles reconheceram que ele havia andado com o Senhor. Eles entenderam que ele havia andado com o Senhor. Andar com o Senhor, entenda, é exatamente viver segundo o padrão dele, a vontade dele. Andar com o Senhor é aprender dele, é não seguir o seu próprio coração, como exatamente a estrutura da genealogia de Caim vai mostrar. E ele foi tomado pelo Senhor e foi levado. Diz o texto. A minha opinião particular sobre esse texto eu não, assim, você pensar, Enoque está no céu, com corpo e tudo, antes de Cristo? Não, eu acho que não. Nem ele, nem Elias. Certo? Eu não penso assim. Por que eu não penso assim? Porque a Bíblia diz que a primícia dos que dormem é Cristo. Foi o primeiro que ressuscitou. E nós vamos habitar com um corpo na eternidade, porque o nosso substituto Jesus Cristo fez isso primeiro por nós. De alguma maneira, ele não provou dessa estrutura da morte que nós provamos, mas eu não saberia explicar exatamente o que ocorreu, tá certo? Mas a narrativa descreve que a morte, como os outros passaram, ele não passou. Isso nós não podemos negar. O texto está dizendo, ele muda a ordem da informação. Outros morrem, ele diz, ele foi tomado por Deus. Isso por si só já tem uma diferença muito grande. Mas a intenção então é mostrar que essa genealogia, essa estrutura aponta para uma verdade. O pecado trouxe a morte, consequências espirituais e a realidade de uma vida que vai se esvaindo. Começa e termina. Começa e termina. Então nasce Noé com a seguinte promessa. Perceba ainda no mesmo capítulo 5. Veja, é destacado Enoque com a perspectiva de não morte. E é destacado Noé. De todos os outros, eles são destacados. Por quê? Noé agora vai ser o personagem do capítulo 6 em diante. Perceba então que um dos papéis da genealogia é destacar o personagem que será estudado na sequência. Então, às vezes a genealogia começa e tem uma estrutura que não se mexe, mas de repente ela se move um pouquinho. Um personagem recebe informações diferentes das outras. Você pode perceber que ele vai ser citado logo na história, na sequência da história. Vou dar um exemplo para vocês prático, tá certo? Um exemplo prático. Você pega a história de Gênesis no capítulo 22, por exemplo, do sacrifício de Isaac, não é? Abraão oferecendo seu filho como sacrifício, né? Ele levando para ser sacrificado. Toda a história se desenrola, né? Você sabe o que acontece no final, um substituto é entregue no lugar dele, termina a narrativa. Bem, há uma parada,
E de repente entra uma genealogia que não tem muito sentido. Aí o narrador diz assim, olha, depois desses dias, durante esses dias, chegou a Abraão a informação de que o seu irmão Naor gerou filhos. Aí começa a contar os filhos de Naor. E dentre eles, Rebeca. Cita o nome dela. Eu fico, para que exatamente essa informação? Para a história. Capítulo 23, Sara morre. Capítulo 24, Isaac casa com Rebeca. Aí Rebeca volta no capítulo 24. Uma informação que ela é uma pessoa histórica, ela é real, ela tem genealogia. Ela tem genealogia. Ela não surgiu do nada. Daí você entender por que o autor da carta aos Hebreus vai usar essa linguagem para dizer, ele é como Melquisedeque, que não tem dias, nem fim, nem genealogia. Porque quem aparece na história sem genealogia não é desse mundo. Você percebe aí a necessidade do personagem ter uma genealogia? Sim, como é que ele aparece lá? De onde surgiu Melquisedeque? De onde surgiu esse cidadão? O fato dele aparecer sem genealogia, isto é, ele não é da descendência de Abraão, não significa dizer que ele não é histórico. Usa-se apenas o fato dele surgir na história sem genealogia para mostrar que ele é um tipo de Cristo. Cristo é um sacerdote que não tem dias, que não tem fim, que é eterno, que não tem genealogia. Mas quando se fala da humanidade de Cristo, diz Mateus 1, Lucas 3, refere-se à história do Antigo Testamento, percorrendo até o nascimento de Cristo como personagem histórico. E eles vão recuperar a genealogia do Antigo Testamento para trazer essa informação. As mesmas que nós estamos tratando aqui. Por exemplo, Lucas vai pegar Gênesis 5 como base da sua genealogia. Perceba que começa a genealogia com Adão, isso termina com Noé. No caso de Lucas, começa com Cristo, termina com Adão, isto é, o primeiro e o último Adão. Exatamente como Lucas escreve. Lucas capítulo 3 começa essa genealogia de Cristo e vem desenvolvendo e aí termina com Adão, filho de Deus. Então, o primeiro Adão, o segundo Adão e o primeiro Adão. Aí o capítulo 4 é o quê? A tentação de Cristo. Assim como Adão foi tentado, Jesus também foi tentado por Satanás e ele venceu Satanás como segundo Adão e exatamente a razão pela qual ele é o nosso verdadeiro Redentor. Eles vão restaurar a genealogia para esse fim, na sequência da narrativa bíblica. Então ela tem um papel importantíssimo nessa estrutura. Daí a razão do capítulo 5 estabelecer uma história de duas genealogias. Bem, surge então Noé. Perceba que Lucas vai terminar com Cristo, com Adão. Cristo, Adão. Gênesis vai começar com Adão e terminar com Noé, que também é um tipo de Cristo. Ora, escute a voz do texto, o que o texto diz sobre Noé. Pôs-lhe, verso 29, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, preste bem atenção nisso, ele dá uma informação que os outros não têm. Por que ele recebe esse nome? Tá certo? Os outros só têm o nome, não diz a razão do nome. Aqui ele tem um nome e uma razão. Noé, por isso, ele nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Ele não apenas cita o Éden, já a geografia, mas cita o evento que ocorreu no Éden, como parte de uma unidade literária. Né? Aqui é uma unidade literária, aqui não é um acumulado de informações. Aqui tem uma sequência de informações. E ele para falar alguma coisa no presente, ele remonta o que aconteceu no passado. Noé foi chamado para poder nos dar consolo numa terra que Deus amaldiçoou. Gênesis 3. Maldita é a terra por tua causa. Então Noé vai fazer o quê? Vai ser aquele que vai restaurar a terra. A palavra Noé em hebraico, irmãos, ela é
como quando se fala Noé, é quase a mesma palavra para repouso ou descanso. Por exemplo, Noar, Nuar, Noar, Nuar, a mesma palavra. Noar, Nuar, Noar, Noé, Nuar, repouso, descanso. É um jogo de palavras usado aqui. Ele dará descanso. Ele vai dar repouso. Ele vai dar consolo na tribulação e no sofrimento, porque a terra Deus amaldiçoou. E ele vem para trazer conforto, descanso para o seu povo. Esse é Noé, que vai vir trazer isso para o seu povo. Ora, a palavra descanso, essa palavra nuar, ela é usada não poucas vezes na Bíblia, e a gente sempre usa a palavra Shabat para falar do sétimo e descanso, né? Mas o termo mais comum para descanso em hebraico é nuar, não Shabat. Por exemplo, nuar, nos Salmos, é o lugar da habitação de Deus, é o descanso. Ora, o que é a criação? Deus cria o mundo em 6 dias e entra no descanso. No seu descanso, lembra? Não é nosso descanso, é o descanso de Deus. Então, ele dá um padrão para o homem. Você vai trabalhar e entrar no descanso. Você vai trabalhar e entrar no descanso. Porque foi assim que eu fiz. Eu trabalhei e entrei no descanso. Então, eu vou dar para você. Você vai cuidar da terra, você vai cuidar da sua família e você vai obedecer minha lei. Você vai trabalhar e me apresentar a obediência perfeita continuamente, por toda a vida. E aí você então entrará no meu descanso. Acontece que o homem pecou. Ele foi expulso da presença de Deus. Veja, que essa lógica, ele foi expulso da presença de Deus. Quando ele é expulso da presença de Deus, no capítulo 12 de Gênesis, vai ser prometido uma terra a esse povo. Esse é outro engano que nós temos na teologia do Antigo Testamento. Imaginar que a primeira vez que o conceito de terra surge na Bíblia é com a promessa de Deus a Abraão. Esse é um equívoco. Na realidade, o primeiro conceito de terra que tem na Bíblia é o Éden. Deus criou o homem e colocou ele na terra, que é o paraíso de Deus. E naquele lugar, o que é o Éden? É o monte onde Deus habita. O que é o Éden? É o paraíso de Deus. Está lá, Ezequiel 28, verso 14, especificamente, e diante. Você vai encontrar essas informações todas. Na perspectiva bíblica, a entrada na terra prometida é a entrada no descanso. Lembre que Deus falou para Josué: eu darei descanso ao meu povo. Entra na terra e eu darei descanso ao meu povo. Porque o que é a terra? A entrada no descanso. E como é que eles entram no descanso? Seus inimigos agora precisam ser destruídos para que eles entrem no descanso. Daí o Hebreus 4 diz: nós que cremos entramos no descanso. Por quê? Jesus Cristo destruiu todos os nossos inimigos. Veja no capítulo 2, ele pisou a cabeça da serpente na cruz do Calvário, destruiu, venceu o pecado, venceu o mundo. Agora o seu povo, então, que crê no seu nome, entra na terra prometida, entra no descanso. O erro desse conceito é quando para aqui. Daí, teólogos como Carson e outros teólogos de grande conhecimento, eles vão parar aqui no argumento dele quanto a respeito do dia do Senhor. Eles vão dizer: está vendo? Se cumpriu o dia do Senhor nesse sentido, nós entramos no descanso. O Senhor Jesus morreu por nós, então nós somos livres, não precisamos mais guardar um dia específico. Ele não ouve o resto do texto da carta aos Hebreus, que diz: ainda resta um repouso para o povo de Deus, isto é, nós ainda aguardamos a entrada no gozo eterno. Então, espera a entrada no gozo eterno aqueles que já desfrutam do descanso em Cristo Jesus. Então, esse dia só pode usufruir dele com toda a glória aqueles que já estão em Cristo Jesus. Todos são ordenados a obedecer, mas somente aqueles que estão em Cristo podem usufruir desse dia. Mas aí Deus diz: eu vou dar descanso, eu vou trazer Noé. Ele é Noé, ele vai trazer descanso e consolo para o meu povo. E aí ele diz: a terra que Deus amaldiçoou. Veja, não é apenas o povo, mas a terra vai ser restaurada. Essa linguagem, povo e espaço e geografia, ela é fundamental.
Acompanhe comigo desde o princípio. Veja, a criação de Deus, do mundo, ela é descrita assim. Gênesis 1, verso 1, toda a criação foi realizada ali. No princípio criou Deus os céus e a terra. Perceba, não existe uma palavra hebraica para universo. Universo no sentido, tudo aquilo que representa todas as coisas nesse mundo. Não tem uma palavra. A maneira de descrever isso é usar o termo céus e terra. Então, o que é céus? Tudo que está acima. O que é terra? Tudo que está abaixo. No princípio criou Deus o universo. Aí ele passa a descrever como foi criado o universo. Aí, a terra era sem forma e vazia. Perceba que algumas teólogos vão até traduzir dizendo assim, a terra se tornou sem forma e vazia. Esse verbo aí, tornar-se, ele não tem amparo gramatical, porque em hebraico o verbo ser, ele tem que estar ligado a uma preposição lamed, que é como o nosso L, para indicar movimento ou mudança. Então, tornar-se ou vir a ser. Na realidade, literalmente a terra era sem forma e vazia. Nós lendo sem forma e vazia, você pensa, sem forma e vazia representa o quê? Representa algo que é amorfo, que não tem forma alguma. Então Deus criou um negócio assim, meio que uma massa, não é? Começa a loucura. Mas a palavra hebraica, forma e vazia, quando ela aparece em pares, ela significa simplesmente isso aqui, desabitada. A terra era desabitada. O que Deus vai fazer? E a terra era desabitada. Os céus também eram desabitados. E o que Deus começa a fazer? Habitá-los. Ele cria o céu e começa a habitá-los. A lua, a estrela, o sol, né? Todas as coisas ele vai habitando. Depois a terra, ele começa habitando. Ele põe o peixe, ele põe o animal, o réptil e o homem. Elas não eram habitadas. E Deus vai habitando. Perceba, gente, povo e lugar, espaço. Essa é uma realidade desde o princípio. Então, quando Deus promete a Abraão um povo, promete a eles uma terra. Porque é a mesma coisa. Quando ele cria o homem, ele cria e põe no jardim. Porque esse é o espaço, a geografia. As pessoas, elas habitam em determinado lugar. Essa relação, ela permeia toda a estrutura da Escritura Sagrada. Não foge isso. Ora, então quando Deus está falando da redenção do homem, ele está falando da redenção da terra também. Paulo descreve a natureza geme, esperando o dia da nossa redenção. Porque nós vamos ser redimidos, restaurados plenamente, e nós vamos habitar onde? No lugar restaurado plenamente. Veja que a natureza caiu por causa do pecado de Adão. Maldita é a terra por tua causa. Se Deus vai restaurar a terra, ele vai restaurar o homem. Não há como fugir disso. Ele já deixou isso claro. Quando ele diz que Enoque não morreu, foi levado por Deus. Ele vai mostrar isso. Agora ele diz, Noé vai restaurar a terra. Na sequência do verso 6, volte comigo, por favor. Desculpa, capítulo 5, verso 30. Mais um erro, verso 29, ele diz: pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. O que você espera daqui? Nós vamos ver uma condenação. Mas o que está sendo prometido é que ele vai trazer consolo a uma terra que Deus amaldiçoou. Ele vai restaurar essa terra. Será que, com que base Noé foi escolhido dentre todos os homens? Qual o princípio da escolha de Noé? Capítulo 6, por favor. Diz assim, verso 8 em diante. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Veja, há um contraponto aqui. Verso 5 em diante diz assim, do capítulo 6. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito.
Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Assim como Enoque, Noé andava com Deus. Às vezes a gente tem a sensação de que Noé foi escolhido porque ele era um homem íntegro e justo na terra. Então ele não fazia o que os outros faziam. Isso certamente é verdade. Mas por que ele não fazia o que os outros faziam? O verso, veja que a graça antecede a informação da sua obediência. No verso 8 diz: Noé achou graça diante de Deus. Não é porque ele era mais sábio, mais capaz, obediente do que todos os outros homens. Exatamente não. Mas porque Deus derramou graça sobre ele. Ninguém mais poderá ser salvo se não for pela graça de Deus. Ninguém mais poderá obedecer se não for pela graça de Deus. Porque o coração do homem é completamente devotado ao pecado. A linhagem de Caim, o pensamento de Caim, a estrutura da autonomia é o que está posto no coração do homem. Nós só não estamos com eles pela graça de Deus. Eu digo isso aos meus alunos no seminário. Você sabe qual é a diferença entre vocês, entre nós e um apóstata e um liberal? Sabe qual é a diferença? A graça de Deus. Porque o que passa na nossa mente, o que passa no nosso coração, as dúvidas que campeiam muitas vezes a nossa alma, e nós não estamos lá com eles, porque nós submetemos os nossos pensamentos a Deus. Eu digo isso abertamente a eles: quando o seu coração se encher de dúvida, põe o seu rosto no pó, clame a misericórdia do Senhor, porque você está prestes a ser arrastado para fora da igreja. Clame a misericórdia do Senhor. Senhor, eu submeto os meus pensamentos a Ti. Eu não quero pensar os meus pensamentos, Senhor. Eu não quero concluir as minhas conclusões. Eu quero concluir as Tuas conclusões. Eu quero pensar os Teus pensamentos. Mas eu quero que os Teus pensamentos sejam os meus pensamentos. A graça de Deus impediu que Noé fosse levado com toda aquela multidão. Apenas ele e a sua casa. Noé e seus filhos. Ora, perceba que a estrutura poligâmica que se estabelecerá na sequência revela que esse não é o projeto de Deus para a família. Ele cria homem e mulher, uma estrutura monogâmica. Quando o mundo vai ser destruído, sobrará uma família. Veja, Deus, assim como começa o mundo é recomeçado. Assim como o mundo é criado, ele é recriado com uma família. Uma família. Um pai, uma mãe, filhos e suas esposas. Cada filho com sua esposa. Porque esse é o padrão que Deus estabeleceu. A desordem do pecado vai influenciar a vida de homens como Davi, como Salomão no futuro, que vão até praticar a poligamia por conta de uma sociedade completamente pecaminosa. Mas certamente não é essa a proposta de Deus. Mas o que o dilúvio significa? Vamos lá. Esse é o meu foco. O que o dilúvio significa? Morte e ressurreição. O dilúvio significa morte e ressurreição. Tem um estudioso chamado Bruce Waltke. Ele tem um comentário de Gênesis. Eu acho que esse comentário está em português já, se eu não estou equivocado. Não tem, Aurélia? Tem em português já. Acho que é a Vida Nova que Cultura Cristã que publicou, né? A nossa igreja foi excelente. É um comentário que você tem muita carne, é um peixe excelente, mas tem espinhas que você pode se entalar e morrer. Bruce Waltke hoje já está bem no fim da vida, ele já está saindo da rota, sabe? Conceitos de criação,
ele já não aceita mais aqueles conceitos, né? Bem, você já percebe nesse comentário algumas coisas que você tem que ter cuidado. Mas ele tem um argumento nesse comentário que me impressiona muito, que é a estrutura do dilúvio como a estrutura do mundo, o mundo morrendo e o mundo ressurgindo. Aquele conceito que Jesus disse, que lá no Antigo Testamento vocês vão ouvir falar da sofrimento e ressurreição. Por quê? Veja só, Gênesis no capítulo 8, verso 1 diz assim: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Essa expressão, lembrou-se o Senhor de Noé e de todos aqueles que estavam na arca. Acompanhe que, segundo Bruce Ott, o livro de Gênesis, no capítulo 7 a 8, existe uma estrutura que ele chama de quiasmo, certo? Há um quiasmo. O quiasmo vem da letra grega qui, não é? Que é como se fosse um X, né? Tem um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui e um ponto de contato no meio, que quando as duas linhas se cruzam. O ponto de virada do quiasmo é o capítulo 8, verso 1. Lembrou-se o Senhor de Noé e daqueles que estavam com ele. Agora, se não vejam, no capítulo 6, especificamente, né? Capítulo 6, especificamente, Deus ordena a Noé que faça uma arca. Veja, no verso 14 do capítulo 6. Faze uma arca de tábua de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Faze uma arca. O capítulo 8, não é? No verso 20, levantou Noé um altar ao Senhor. Veja, há uma ordem, faz uma arca. Lá ele diz, fez Noé um altar ao Senhor. Segundo, na sequência do mesmo capítulo 7, vamos lá para o 7 agora. Disse o Senhor Noé, entra na arca tu e toda a tua casa. Não é? Vamos lá para o capítulo 8, verso 13. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Veja, verso 15. Então disse Deus a Noé, sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos. Veja, uma ordem, entra na arca, sai da arca. Para toda ordem existe o oposto no texto. Então, quantos dias, veja, por favor, se você voltar no capítulo 8 ainda comigo, por favor, né? Você vai perceber que na sequência ele vai dizer que demorou 40 dias. A chuva foi 40 dias. 150 dias e 40 dias. Que coisa interessante. Acompanhe comigo, por favor, né? A partir do capítulo... vamos para o capítulo 7 primeiro, o lado oposto, né? O lado oposto. Capítulo 7. A partir do versículo 6 em diante, ele diz assim: tinha Noé 600 anos de idade, de quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos, das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês. Veja, aos 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Acompanhe, por favor, no capítulo 8, verso 6. Né? Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca, e soltou um corvo, ao qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Essa aqui é o princípio. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias. Veja, sempre para um número que de onde vem o dilúvio, tem um número para depois do dilúvio. 7, 7. Entra na arca, sai da arca. Acompanhe comigo ainda no capítulo 7, por favor. Né?
na sequência do texto, verso 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Por favor, veja o que diz o texto sagrado, né? No capítulo 8, no versículo 13 em diante. Ele diz assim: sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra, e então Noé removeu a cobertura da arca, e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Não, só um minutinho aqui, por favor. Na realidade, é um verso anterior, capítulo 8, verso 2 em diante, desculpe. Venha comigo para o capítulo 8, verso 2. Ele diz: fecharam-lhes as fontes do abismo, e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva do céu se deteve. Veja, no capítulo 7, verso 11, no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. No capítulo 8, verso 2, fecharam-se as fontes do abismo, e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva do céu se deteve. Veja, para toda ordem há uma oposta, há um princípio oposto aqui, né? Na sequência ainda no mesmo capítulo 7, por favor, verso 12. Verso 12. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e todos os que têm asa, toda a carne que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Na sequência, predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. A arca vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que haviam debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de animais domésticos e animais selváticos, de todos os enxames de criaturas que povoavam a terra, e todo homem, tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. 40 dias sobre a terra o dilúvio durou, e as águas predominaram 150 dias. Capítulo 8, verso 3. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e minguaram ao cabo de 150 dias. 150 dias prevaleceram, 150 dias minguando. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos do monte. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca. 40 dias, 150 dias, 40 dias, 150 dias depois do dilúvio. Entra na arca, tu e todos os animais. Sai da arca, tu e todos os animais. Para cada ordem, há uma ordem oposta. Bruce Waltke então diz o seguinte: o que está posto aqui na estrutura do dilúvio é: o mundo está sendo destruído, está sendo refeito. O mundo está morrendo, está nascendo de novo. A promessa que Deus deu a Noé está se cumprindo. Ele vai
recriar o mundo que Deus amaldiçoou. O princípio aqui, então, não é simplesmente o fim da história, mas o tipo daquilo que vai acontecer com a chegada do Redentor, com a sua morte e a sua ressurreição. A sequência do texto, veja que agora esse mundo, essa sociedade que começa a ser estruturada, ela começa com sacrifício. Quando Noé desce da arca, ele imola o animal, e ele imola um holocausto. Veja que coisa fantástica. Nós vamos, hoje à noite, nós vamos pegar o capítulo 1 de Levítico, se Deus permitir, e vocês vão ver toda a estrutura do sacrifício já revelada nesses textos aqui. Isso é uma coisa extraordinária, porque eles tinham conhecimento daquilo que foi revelado a Adão, que foi repassado de geração em geração, e revelado ao povo no monte. Foi revelado a Adão aonde? No jardim. O que é o jardim? O monte de Deus. Aonde Deus revela a sua lei ao povo? No Monte Sinai. Exatamente no Monte Sinai. Porque lá no Monte Sinai, Deus vai falar e vai dizer exatamente o que eles têm que fazer com cada sacrifício. Eles já começam a praticar isso antes dessa revelação. Isso não é apenas com a lei cerimonial, isso também com a própria lei, a lei moral de Deus. A lei moral de Deus também já é. De onde José, que viveu antes de Moisés, tirou da cabeça dele que deitar com uma mulher que não é sua é pecar contra Deus? É adultério. De onde José tirou isso da cabeça dele? Davi, que conhecia a lei, quando pecou, disse: eu pequei contra Deus. Ele usou a palavra de José, que José disse para não pecar. Davi vai falar para se arrepender: eu pequei contra Deus. De onde Noé entende que o sacrifício é que apazigua a ira de Deus? A esperança no Cordeiro, veja capítulo 8, verso 20. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Veja, animais limpos e aves limpas. A estrutura de Levítico o sacrifício é animais e aves. Ele vai oferecer ao Senhor um holocausto. Ninguém come dessa carne. Tudo é queimada no altar ao Senhor. O cordeiro é morto completamente pelo próprio Deus. É consumido no altar. E o que é que acontece? O Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, enquanto durar a terra. O homem mudou com o sacrifício. Qual a razão? Deus disse: eu não vou destruir mais, porque o homem é aquilo que eu disse que ele era, que motivou a Deus a destruir o mundo com água de dilúvio. O homem é mau desde da sua juventude. O seu desígnio íntimo é mau. Ele diz, agora Deus afirma a mesma coisa depois do dilúvio. O dilúvio não mudou o coração do homem, mas o sacrifício moveu o coração de Deus. Isto é, Deus se satisfez com a morte do inocente. A base dessa sociedade restaurada agora é a morte do Cordeiro. Veja, Deus olha para a sociedade e diz: o homem é mau desde o seu início. Ele não diz agora o homem vai mudar, não. Ele diz: agora eu vou olhar para o homem por causa do Cordeiro, uma outra perspectiva. Ele satisfez a minha justiça. Você pensar, o dilúvio não aplacou a ira de Deus, mas a morte do Cordeiro
aplacou a ira de Deus. Deus não mudou na perspectiva de olhar com misericórdia para o homem, porque ele disse, agora eu já matei todo mundo, eu estou bem. Agora eu aceito a morte daquele que não tem pecado. Eu aceito o sacrifício do inocente. A justiça está satisfeita. Pregando o evangelho da cruz, morte e ressurreição na história do dilúvio. Exatamente essa é a verdade do evangelho nas páginas do Antigo Testamento. Nós podemos encontrar Cristo e Ele está lá. Ele é a esperança dos povos e das nações. A única razão que Deus não vai nos destruir é porque Cristo morreu em nosso lugar. A única razão pela qual nós somos poupados é porque o Cordeiro foi imolado. O inocente morreu pelo culpado. E aí mais um elemento da obra da redenção é manifestado. Abel, o sacrifício de Abel, o sacrifício de Noé. Próximo sacrifício na história vai ser de Abraão. Que é isso? O evangelho da morte e da ressurreição sendo desnudado no decorrer da história. Em cada evento como esse, você recebe mais entendimento sobre aquilo que vai ser manifestado plenamente em Cristo Jesus. Costumo dizer assim, há um rastro de sangue no Antigo Testamento. Percorra esse rastro. Ele termina na cruz do Calvário. Percorra esse rastro. Ele começa a ser derramado aqui. Ele aponta para a cruz do Calvário, onde pela última vez nós teremos derramamento de sangue. De uma vez por todas. Porque Cristo, na sua morte e ressurreição, não apenas nos faz novo, como restaurará plenamente essa terra. Ele sim trouxe descanso para nós. Ele trouxe repouso para nós. Nós podemos descansar nessa terra que Deus amaldiçoou. Nós podemos ter repouso nessa terra que Deus amaldiçoou. Por causa do pecado. E a esperança de que essa terra vai ser plenamente restaurada. Porque essa é a verdade do Evangelho. Nós somos nova criatura. Nós esperamos o novo céu e a nova terra. O que caracteriza esse povo é a novidade. Nós esperamos uma terra que nós nunca vimos. Nós aguardamos o Redentor que nós não sabemos exatamente como é o seu semblante. E nós já não somos mais o que éramos antes. Nós somos novos. Porque não pensamos e não andamos segundo os padrões desse mundo. Nós andamos com Deus. Em Cristo. E a morte e a ressurreição dele não só nos redime do pecado, não só nos faz nova criatura, mas que nos fará habitar numa terra nova e no céu novo, onde não haverá pecado, sofrimento ou iniquidade alguma. O mundo foi destruído e o mundo foi refeito. Noé nos ensina assim. O dilúvio nos ensina isso. A morte e a ressurreição estão ali presentes para glorificarmos o nosso Redentor. Vamos orar ao Senhor, irmãos, mais uma vez. Ó Deus, nós te damos graças por tua palavra nessa manhã e pedimos ao Senhor que derrame a tua graça sobre o teu povo,
trazendo esperança ao teu povo, alegria ao teu povo. Reconhecimento a Deus que nós vivemos no mundo caído, mas vivemos como novas criaturas. Nesse mundo que ainda habitaremos nele, esse mundo será plenamente restaurado para a tua glória. Viveremos, ó Deus, no novo céu e na nova terra, onde não haverá mais pecado, não haverá mais luta interna contra a iniquidade, onde todo o nosso desejo, toda a nossa inclinação, toda a nossa vontade será te servir, Senhor, e te glorificar, e faremos isso por toda a eternidade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Recebe a bênção, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Divino Espírito Santo, repouse sobre cada um de vós, irmãos, hoje e para todo sempre. Ó Deus supremo, benfeitor, anjos e homens de louvor, a Deus o Filho, a Deus